Bem-vindo à vizinhança, ou The Watcher. Por que eles não colocaram o vigilante em vez de bem-vindo à vizinhança? Enfim, hoje eu vou falar sobre esta série que é baseada em uma história real. Eu vou contar muitas coisas e lá no final do meu vídeo eu já vou falar uma curiosidade muito irada. Então, não percam, vem comigo, roda a vinheta. Giros e giros, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lola Miller e hoje eu vou falar sobre a série Bem-vindo à Vizinhança, ou The Watcher. E essa série, ela está sendo super comentada, está no top 10 da Netflix e vale muito a pena você assistir. Ela foi baseada numa história real, mas eu vou contar algumas coisinhas porque não teve tantas ligações assim com a história real. Então, vem comigo que eu vou contar tudo. Eu já rodei a vinheta, né? Então eu vou continuar o conteúdo aqui. Tô bem legal. A série foi baseada num artigo chamado The Haunting of a Dream House e foi publicado em 2018 pela The Cut, que é um site da New York Magazine. Estrelado por Naomi Watts e Bobby Cannavale, interpretam o casal Nora e Jean Branagh. Só que esse casal, ele existiu realmente, como eu falei, que é inspirado numa história real. Porém, o nome do casal era diferente. O nome do casal real é Maria e Derek Broaddus. Além desses dois atores muito bons, a gente também encontra Mia Farrow e Jennifer Coolidge. Elas são extraordinariamente boas. E também Mia Farrow foi casada com Frank Sinatra. Mas isso daqui é só uma curiosidade mesmo besta. Tá, antes de eu falar sobre a vida real, eu vou falar mais ou menos o que é a série. A série nada mais é do que um casal com dois filhos já adultos assim, né, adolescentes. Eles compram a mansão dos sonhos e lá eles vão morar. E quando eles se mudam, eles recebem uma carta extremamente ameaçadora de um observador, uma pessoa que está observando eles e que observava os antigos moradores e que agora era a vez dele. E daí tem um desenrolar da história deles com os vizinhos também, porque eles começam a perceber, vão até a polícia, levam essa carta e a polícia também mostra um jeito como se fosse, não é nada, vai lá, vive aí na casa, sendo ameaçado e... Só que não é bem assim, então a série começa a ter todo esse desenrolar, que eu não quero contar um pouco o spoiler da série, mas eu gostaria de contar a história real, que não tem muita ligação, e pra quem assistiu a série, vai entender os pontos que eu estou falando. Se você não assistiu ainda, deixa seu like antes aqui, já deixa seu comentário, tipo, vou assistir a série, assiste a série, volta pra cá pra comentar, que aí vocês vão entender a ligação do que eu tô falando, tá? Mas assim, gente, na vida real, Maria e Derek compraram uma mansão de aproximadamente 1,3 milhões de dólares que ficava em Westfield, uma cidade pequena, mais tranquila, paz e amor, tranquilaça, super sussa. Só que, ao contrário da série, a família não chegou a se mudar para casa, tá? Eles iniciaram a reforma e não se mudaram para casa, mas já de início, o pai da família, o Derek, ele encontra uma carta na caixa de correios. E essa carta já é do observador, dizendo o seguinte: você precisa encher a casa com sangue jovem que eu pedi. Assim que souber seus nomes, vou chamá-los e atraí-los para mim. Pedi aos outros, ou seja, os outros moradores, os moradores anteriores, tá? Que me trouxessem sangue jovens. De acordo com o autor da carta também, ele fala e conta um pouco sobre a família dele, que sempre observou a casa nos anos anteriores e que agora era a vez dele. Gente, primeiro, se eu recebo uma carta dessa, Eu já boto essa casa pra vender. Meu Deus, entendeu? Eu faço isso, não sei vocês, mas eu faço isso. E eles levaram sim a carta para a polícia. E a Maria, no caso da série, também teve essa cena. Ela pediu pra tentarem identificar o DNA da carta, né? De quem que mandou a carta. Ver se tem algum DNA na bagaça.
Então vamos lá, vou chegar a partir do DNA um pouquinho mais pra frente, tá? A outra carta chegou em 18 de julho de 2014, onde dizia o seguinte: quem vai ficar nos quartos de frente pra rua? Eu saberei assim que você se mudar. Vai me ajudar a saber quem está em qual quarto para que eu possa planejar melhor. Essa carta já foi endereçada direto para o casal. E o mais bizarro é que nessa carta ele citava os apelidos íntimos que os pais davam para os filhos. E aí que eles perceberam que essa pessoa, ela tá muito mais perto do que eles imaginavam. Essa pessoa, ela estava no rolê para saber desse tipo de informação. E daí, eles começaram, ele e a polícia começaram a desconfiar de um vizinho que tinha uma vista muito privilegiada da casa. E esse vizinho, ele se chamava Michael Langford. E eles começaram a desconfiar dele. E lembra que a família pediu o teste de DNA da carta? Pois é. O teste deu como se fosse uma mulher, tá? Então, eles desconfiaram que possivelmente pode ter tido ajuda da irmã de Langford. Na série, vocês vão ver que é a Mia Farrow fazendo o papel da irmã dele. E aí, Mia Farrow, a atriz mesmo, relata que ela não sabe como que é esses personagens, que eles fizeram realmente como um personagem pedido ali pelo diretor. Eles não seguiram um personagem fiel. Então todo aquele estereótipo dela, toda aquela forma de falar, não é fidedigno realmente a esses personagens da vida real, tá? Isso ela estabeleceu muito claro para todo mundo. Só que aí, gente, Michael e a família dele já não eram mais um caso de desconfiança. Eles pararam de fazer esse tipo de investigação e começaram a investigar outros vizinhos. E aí, a partir daí, eles resolveram contratar um detetive particular. E ele começa a investigar o resto da vizinhança. Enfim, o total de cartas que essa família realmente recebeu foram 3. Então, foi a do aviso, foi a que eles perceberam que realmente a pessoa estava perto por causa dos apelidos que eram dados aos filhos, e a terceira carta. Ao todo, a família recebeu 3 cartas. E na primeira carta, eu esqueci de comentar, ele ainda perguntou para a família se eles conheciam a história da casa, né? Então, na terceira carta, ele relata assim: meu avô observou a casa na década de 1920 e meu pai na década de 1960. Agora é minha vez. Você conhece a história da casa? Você sabe o que está dentro das paredes de 657 Boulevard? Porque você está aqui. Por que você está aqui? Eu vou descobrir. Então, ao total foram 3 cartas. Mas resumindo aqui o rolê, o que mais pega também na história, que eu fiquei um pouco indignada, é que eles tentaram processar a família anterior que morava na casa. Não conseguiram, pelo simples fato deles não terem notificado o que já havia acontecido com eles. E quando eles foram vender a casa, durante todo esse processo, óbvio que eles colocaram a casa à venda, ao contrário da série, que fica enrolando pra cacete. Mas eles colocaram logo de começo, assim, a casa à venda. Só que eles resolveram pros futuros compradores o que estava acontecendo, o que estava rolando. E é óbvio que demorou para caramba para eles venderem essa casa. Até que eles conseguiram vender, se livraram do BO e até hoje não tem mais reclamação de terem recebido cartas da família atual, terem recebido alguma carta ou não. Então a história ficou em aberta, ninguém descobriu quem é o assassino. E a série é muito legal porque a série ela só se baseia na história, mas ela não pega realmente a história, porque a história em si é algo mais curto, né? Apesar de ter sofrido as ameaças, mas eles se baseiam na história. E a curiosidade que eu falei que eu ia contar lá no começo. Por um acaso, vocês lembram deste personagem? Vulgo John? A série, ela fundiu uma outra história
história no rolê. E ficou muito boa, mas não é exatamente o que a série fala. Na série, a gente vê que Jean encontra o John Graff. O John Graff, vivido por Joey Mantello, na série ele viveu no 657 Boulevard. Ele viveu nessa série. Mas na verdade, este personagem foi inspirado em um caso real que morava também em Westfield, porém era um pouco mais afastado, longe, mas eles quiseram fazer essa intervenção no rolê. Este personagem, John Graff, na verdade, é inspirado em uma história real sobre John List, que também morava em Westfield, mas era um pouco mais afastado da 657 Boulevard. Então, era mais afastado as casas e não tinha ligação nenhuma. Mas eles juntaram e fizeram esse mix de histórias pra gente poder, pros youtubers aqui poderem, o quê? Comentar o babado, confusão. E a história deste assassino é o seguinte: ele matou a própria esposa, que também era mãe, e matou o filho também. Isso aconteceu em 1971, em Westfield. E ele desapareceu por 18 anos. List se mudou para a Virgínia, acabou se casando novamente, como se fosse uma pessoa super normal, até que ele foi preso após um programa de TV chamado America's Most Wanted, que eles fizeram uma projeção de como estaria este assassino nos tempos daquela época. Então, ele foi reconhecido e preso. Essa é a história deste assassino que está na série, que na série eles dão uma fundida, mas não tem nada a ver um com o outro, mas eles fizeram essa relação com essas duas histórias, tá? A série em si, ela é uma série extremamente cinematográfica, não parece que é baseada em fatos reais, porque realmente tem muito mais histórias, muito mais coisa, mas que vale a pena você assistir, porque é uma série muito boa. Ela tem atores bons, roteiro bom, história boa, te prende full time, você não consegue dormir, mentira. Ela é uma série suspense, ela não chega a ser um terror mesmo, mas ela é muito boa, de verdade, confia em mim. Aperta o play lá na Netflix e vai fundo. Gente, hoje eu quis falar sobre essa série com vocês, mas deixa esse like, se você não deixou ainda aquele like maroto pra mim, por favor, deixa aquele like maroto. Aproveite, já deixa seus comentários também aí pra eu saber o que vocês acharam da série, se vocês ainda assistiram, se vocês não assistiram, tudo. O que vocês quiserem, escreve aí embaixo pra mim, é muito importante. Um grande beijo da Lola e a gente se vê. Falou!